Como é que vocês estão? Estão bem? Graças a Deus, né? Tudo na santa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, dia 29 de julho, vamos trabalhar a parte de ortografia na página 203 e 205. Depois nós vamos para a geografia, vamos fazer a correção e vamos estudar a região Nordeste, tá certo? Então peguem aí o livrinho de vocês e abram na página 203. Ortografia tem sem acento e tem com acento circunflexo. Nós vamos saber quando e onde deve ser usado. Tem sem acento e tem com acento circunflexo, tá certo? Então vamos aqui. Os alunos têm melhorado nas aulas de português. Meu primo tem uma bola de couro. Observem aí. As palavras têm na primeira frase e na segunda frase, eles estão destacados. A diferença. Qual é a diferença entre tem, sem acento, e tem com acento circunflexo? Quando é que nós usamos o tem sem acento? Quando refere-se à terceira pessoa do singular. E tem com acento circunflexo a terceira pessoa do plural. Então é simples, né? A regra é tem sem acento quando se refere-se à terceira pessoa do singular. Tem com acento circunflexo é quando se refere à terceira pessoa do plural. Na primeira frase que diz assim: os alunos têm melhorado nas aulas de português. Eu estou referindo à terceira pessoa do plural. Nós. Não, nós é a primeira. Eles ou vocês, né? Então, usa-se o tem com acento circunflexo. Não é nós. Nós é a primeira pessoa do plural. Nós, vós, eles, né? Então é o mesmo que eu falar, eu troco os alunos, que é o substantivo, por quem? Por o pronome eles. Eles têm melhorado nas aulas de português, nas aulas de matemática, tá certo? Outro exemplo. João tem tudo o que quer. João, ele está no singular. Então, o tem também tem que estar no singular. Ele vai concordar com o substantivo. Se tiver no plural, aí será usado esse tem com acento circunflexo. Se tiver no singular, como é o caso de João, que está referindo a terceira pessoa do singular, no caso ele, aí é usado com tem sem circunflexo, sem o acento circunflexo. Já aí tem outro exemplo. Vocês têm direito a uma boa refeição. Vocês aí está no plural. Então, o pronome é ele, né? Vocês têm uma boa refeição. Então aqui, ó, aqui está no plural. Esse tem aqui, ele vai ser com acento circunflexo. Por quê? Porque o pronome vocês está no plural. Então, quando é que você vai usar tem com acento circunflexo? Quando o substantivo ou pronome estiver no plural, tá certo? Singular, você vai usar esse aqui. Esse aqui é usado no singular
e esse aqui, plural. Tá certo? Entenderam aí a regrazinha? A regrazinha é bem simplesinha, né? Vamos aqui. Leia um trecho da Canção do Exílio e observe as setas. Nosso céu tem mais estrelas. Nossas várzeas têm mais flores. Nossos bosques têm mais vida. Nossa vida, mais amores. As setinhas aí, elas estão viradas para o lado esquerdo, né? Que do lado esquerdo está quem? Está o substantivo, né? E aí, céu está no singular, tem também está no singular. Várzeas, plural, tem com acento circunflexo. Bosques está no plural, também é usado tem com acento circunflexo, tá certo? Primeira questão. Copie as frases substituindo o círculo por tem ou tem. Se tiver se referindo à terceira pessoa do singular, será tem sem acento. Se for a terceira pessoa do plural, será tem com acento, certo? É só vocês observarem o que está antes do tem, ok? Todos instrumentos musicais nesta família. Esse tem aí, será com acento ou sem um acento? Vocês, medo de quê? Ele, muita coragem. Fernanda, muitos livros na estante. Vocês irão reescrever as frases substituindo o círculozinho por tem, sem acento, ou tem com acento, tá bom? Segunda, relacione as colunas corretamente, de acordo com o nosso estudo, e complete as frases. 1. Tem, sem acento. 2. Tem, com acento circunflexo. Vocês irão completar e depois irão numerar com 1 e 2, tá certo? 3. Agora forme uma frase com tem e tem. A página 205, produção de texto no livro de português de vocês, tá certo? Os contos são narrativas curtas, com poucos personagens e com apenas um conflito. Na sala de aula é um conto de Lígia Bojunga. Nele, ela fala sobre uma situação muito comum nas salas de aula. Você já presenciou ou já aconteceu com você uma situação semelhante à vivenciada por Rodrigo e Tuca, personagens do conto? Escreva um pequeno conto envolvendo essa situação. Vocês irão escrever um conto envolvendo as situações de Tuca e Rodrigo, que é o que fala sobre o texto que nós estudamos, tá certo? Então aqui é a nossa atividade. Só são apenas 3 questões, mais essa produção de texto. Não esqueçam de colocar a pontuação correta quando vocês forem fazer o texto de vocês aí, tá bom? Então vamos aqui, né? Vamos para geografia. Geografia na página 64 e 65, tá certo? Escreva a resposta de cada uma das perguntas a seguir. Podemos dizer que a cidadania é o conjunto de quê? É o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. É o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem. Letra B. Quais são os benefícios que a cidadania dá às pessoas de uma sociedade? Através da cidadania,
a população tem direito aos serviços públicos, à participação na vida política, econômica e social. Através da cidadania, a população tem direito aos serviços públicos, à participação na vida política, econômica e social. Letra C. Quando podemos dizer que uma pessoa é cidadã? Quando ela participa da vida coletiva, exerce os direitos e cumpre seus deveres. Quando participa da vida coletiva, exerce seus direitos e cumpre seus deveres. Letra D. Todas as pessoas de uma sociedade são consideradas cidadãs? Explique sua resposta. E aí, o que vocês colocaram? Sim ou não? Todas as pessoas diante da sociedade, elas são consideradas cidadãs. Sim. Por quê? Porque a cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa possa ter diante da sociedade, a qual faz parte, né? A sociedade a qual ela faz parte. Se cidadania é o conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem, então todas as pessoas elas são consideradas cidadãs, tá certo? Porque cidadania está relacionada ao conjunto de direitos e deveres que uma pessoa tem diante da sociedade, tá certo? Segunda, cidadania é a participação do cidadão na vida política, econômica e social. Pesquise e escreva exemplos como os cidadãos participam da vida política, econômica e social. E aí, vocês fizeram? Como é que o cidadão participa na vida política? Porque ele tem o direito de eleger o candidato e de ser eleito. Na economia, participação no mercado de trabalho, pagamentos de impostos, etc. né? Na sociedade, acesso à educação, segurança, saúde, previdência social. Descubra no caça-palavras a seguir 7 palavras que fazem parte da explicação do que é administração pública. Depois, escreva a explicação utilizando. As palavras são sociedade, serviços, agentes, necessidades, satisfazer, órgãos e governo. Como é que vai ficar a frase? A administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do governo que devem satisfazer as necessidades da sociedade. E hoje o nosso conteúdo vai falar da região Nordeste. Aqui eu coloquei alguns pontos, alguns tópicos da região Nordeste. Estados e capitais, demografia, grupos étnicos e diversidade. Também na região Nordeste vai ter relevo, clima, só que hoje nós vamos estudar esses pontos aqui, tá bom? Podemos também, para adiantar um pouquinho o conteúdo, e também a atividade é pequena, talvez, não estou dizendo que vai, mas talvez eu possa colocar até a parte do relevo, tá certo? Mas de início nós vamos estudar esses 4 pontos aqui, esses 4 tópicos da região Nordeste. Então abram aí o livro de vocês, na página 66, acompanhem aqui a leitura, eu vou ler aqui e vocês leiam aí de casa, tá bom?
Observe que aí tem um mapa. Esse mapa aí é da região Nordeste. A região Nordeste tem quantos estados? Aí está os estados e as capitais da região Nordeste, tá certo? A região Nordeste mais dividida do país. É a região mais dividida do país. O Nordeste é considerado um local problemático. Por quê? Porque possui um contraste entre secas e cheias. Por que que a região Nordeste ela é seca? Porque o nosso clima ele é semiárido, certo? Nós vamos estudar lá quando for lá no clima do Nordeste. É por isso que há esse contraste na região Nordeste, porque ele tem partes muito secas. Foi a primeira região ocupada pelos portugueses e teve uma importância econômica muito grande até o final do século XVIII, quando o cultivo da cana-de-açúcar, maior produto da sua agricultura, começou a decair. Observando o mapa do Nordeste, percebemos que é uma região litorânea, pois é banhada pelo Oceano Atlântico. O Oceano Atlântico é quem banha o nosso Nordeste. Essa região faz fronteira com as regiões Norte, Sudeste e Centro-Oeste. Na página seguinte tem os estados, as capitais e as siglas e as áreas de quilometragem de cada estado e capital. A região Nordeste é a região brasileira que possui o maior número de estados. A região Nordeste ela é formada por 9 estados, então ela é a maior região. E todos esses 9 estados são banhados pelo Oceano Atlântico. Aí os estados e capitais são Maranhão, capital do Maranhão, São Luís, Piauí, Teresina, Ceará, Fortaleza, Rio Grande do Norte, Natal, Paraíba, João Pessoa, Pernambuco, Recife, Alagoas, Maceió, Sergipe, Aracaju, Bahia, Salvador. Aí tem a história da formação da região Nordeste, como foi que surgiu, como foi que aconteceu essa formação dessa região. O Nordeste foi primordialmente habitado pelos indígenas, que foram os primeiros habitantes a chegarem nas terras brasileiras, né? Que antes da colonização ajudavam os europeus na extração do pau-brasil em troca de especiares. Que essas especiares eram o quê? O escambo. Esse escambo acontecia em troca de mercadorias, não é? Foi durante o período de colonização que eles foram sendo eliminados, devido às constantes batalhas contra os senhores de engenho. Os senhores de engenho eram quem mandavam nos escravos. A região foi o palco do descobrimento. Os primeiros portugueses chegaram aqui por volta de 1500, sob o comando de Pedro Álvares Cabral, que era o que comandava a esquadra, na atual cidade de Porto Seguro, no estado da Bahia. Foi no litoral nordestino que se deu início à primeira atividade econômica do país. Foi a extração do pau-brasil. Logo em seguida, veio a produção da cana-de-açúcar, necessitando de mais mão de obra escrava nas lavouras. Com isso, foi trazido os negros africanos para trabalhar no cultivo e na produção da cana-do-açúcar nos engenhos. Anos depois, surgiram mais imigrantes para trabalhar, contribuindo para o desenvolvimento econômico e cultural do Nordeste. Agora ele vai falar da demografia.
A demografia da região Nordeste, ela é composta pelos 9 estados que formam a região Nordeste. E a extensão territorial é de... Vixe, eu não estou conseguindo ler não, mas tentem ler aí, por favor, certo? Sendo o terceiro maior complexo regional do país, ocupando 18,2% da área do Brasil. O território nordestino se limita com as regiões Sudeste ao sul, Norte ao oeste, Centro-Oeste ao Sudoeste e ao Norte e ao Leste é banhado pelo Oceano Atlântico. Conforme a pesquisa realizada pelo IBGE no Censo Demográfico de 2010, a população nordestina totaliza 53.081.950 habitantes, compondo cerca de 28% da população residente no Brasil. A densidade demográfica é de 34,1 habitantes por quilômetro quadrado. E o crescimento demográfico é de 1,3% ao ano. Aí tem também os grupos étnicos. Os grupos étnicos é a miscigenação, ou seja, é a mistura de povos, né? Então vamos ver aqui. A miscigenação étnica, cultura do indígena, do branco e do negro, foi um pilar para a formação da população do Nordeste. Porém, essa mistura de etnias não aconteceu de forma uniforme. Em algumas regiões, como no Ceará, Paraíba, Rio Grande do Norte, predominaram os caboclos. Já em outras, como na Bahia e no Maranhão, os mulatos, predominaram os cafusos. Também são muito comuns no Maranhão. E aí, aproximadamente 1/4 dos nordestinos tem origem europeia, sobretudo portuguesa. Essa mistura de povos contribui para a grande diversidade cultural, composta por manifestações variadas, como festas típicas, danças, ditados populares, religião, entre outras. Aqui, na diversidade, já entra o quê? A cultura, não é? Cultura, que são as festas folclóricas, né? E aí vai falar de cada um, vai falar do jangadeiro, da rendeira, coletor de coco, vaqueiro, barranqueiro. Então aí são alguns das diversidades da cultura da região Nordeste, certo? Atividade na página 72. Ligue corretamente. Aí tem os estados, tem as capitais e tem as siglas. Todos esses estados e capitais são da região Nordeste, tá certo? Paraíba, qual é a sigla de Paraíba? Aí você vai colocar. Qual é a capital? Aí você vai ligar. Você está com dúvida? Você vem aqui na página 67, que tem ó, estados, capitais e siglas, certo? Você pode fazer a pesquisa nessa página aqui. Segunda, complete. A região Nordeste é a. Aqui é um parágrafo do conteúdo, você vai ler o texto novamente para você completar esse parágrafo da segunda questão. Terceiro, marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas, também de acordo com o conteúdo, certo? Então aqui, ó. Reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Se tiver 2 ou 3 alternativas
falsas, ou seja, que estejam erradas, vocês irão escrever elas corretas, tá certo? De acordo com o texto. Digamos aqui, ó, a região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. A região Nordeste, ela é a maior de qual? Da segunda, da terceira, da quarta, da quinta. Aí você vai escrever a frase correta, tá bom? Quarto, como se originou a população nordestina? Como foi que aconteceu a população nordestina? Qual foi os grupos étnicos que deram origem à região Nordeste? Lá nos grupos étnicos fala da miscigenação. Aí você vai dizer quais foram os grupos que deram origem a essa população. Ordene os acontecimentos de acordo com a história da formação da população nordestina. O que foi que aconteceu primeiro? Aí são 5 fatos. Você vai numerar de acordo com o texto. O que foi que aconteceu primeiro? Veio a produção de cana-de-açúcar necessitando de mão de obra escrava, de mais escravos. Em 1500, chegaram os portugueses à atual cidade de Porto Seguro. No litoral, deu-se início à extração do pau-brasil. Anos depois, surgiram os imigrantes para trabalhar nas lavouras. Para trabalhar nos engenhos de açúcar, muitos negros africanos foram escravizados. Então, o que foi que aconteceu primeiro aí? Qual foi o primeiro fato que aconteceu? Aí você vai numerar. Digamos, vou dizer só o primeiro a vocês. Em 1500, chegaram os portugueses à atual cidade de Porto Seguro. Então, após esse primeiro acontecimento, aí o que você vai fazer? Você vai colocar o número 1. Após esse acontecimento aí, qual foi o segundo fato que aconteceu? Tá certo? Pesquise e ligue corretamente. Mistura de brancos e indígenas, mistura de negros e indígenas. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 1. Cuida do gado no sertão e no agreste. 2. Faz renda com bilos. 3. Dedica-se à pesca num tipo de embarcação que vem sendo substituído pelo barco a motor. Vive às margens do Rio São Francisco e transporta pessoas e mercadorias. Aí vai ser a diversidade, tá certo? Você vai numerar de acordo com a primeira coluna. E aí, a parte de relevo da região Nordeste, tá certo? Vocês irão ler essa parte aqui, o relevo da região Nordeste, da página 74 até a página 76. Vocês irão ler, somente fazer a leitura, para quando for na próxima aula, a gente estudar sobre esse conteúdo aqui, tá certo? De relevo. Nós vamos estudar relevo na próxima aula e vamos estudar o clima, vegetação da região Nordeste, tá certo? Somente a leitura, pessoal, desse texto aqui que Tia está falando para vocês. Relevo, clima e vegetação da região Nordeste. Vocês só irão fazer a leitura, só irão responder essa atividade da página 72 e 73, tá bom? Chega e até amanhã.